Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Grande Deus, aqui continuamos na sua doce presença e pedimos agora a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a tua palavra, reter a tua palavra e viver a tua palavra. Então, como já cantamos, dizendo que aqui estamos, nós pedimos: vem, Santo Espírito, abra o nosso coração e fale conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Todo início de ano, sonhos são renovados. Todo início de ano, nós pensamos em atitudes novas, nós fazemos uma revisão do que passou, nós pensamos naquilo que devemos iniciar, naquilo que devemos parar e realmente abandonar no ano que se findou. E sonhamos com um novo momento. Sonhar é de graça. Você não paga para sonhar. É óbvio que quem foi exposto a mais na vida sonha com um nível de complicação mais avançado, porque ao ser exposto a outras situações, desejou ou deseja algo que ainda não possui. Mas sonhar não traz em si nenhuma prerrogativa. Sonha quem quer, sonha quem deseja. Agora, entre o sonho e a conquista existe um gap, como dizemos, existe um buraco que para muitos é intransponível, uma distância entre sonho e realidade. Entre aquilo que eu deslumbrei e aquilo que eu irei conquistar. Geralmente são as pessoas determinadas, as pessoas disciplinadas, até de uma certa forma as pessoas obstinadas, que quase sempre conseguem atingir o que sonhou. E quando você escuta essas pessoas falando como foi a trajetória, não foi uma trajetória de sorrisos, não foi uma trajetória de preguiça, não foi uma trajetória de inércia, foi uma trajetória de muita luta, de muita dor, até que se alcançou aquilo que um dia desejou. Por isso que indisciplinados ou sonhadores que não possuem bom senso, aqueles que não percebem a realidade, aqueles que ficam esperando acontecer e nada fazem, passam a maioria dos seus dias desejando. Ou quando o desejo se finda, porque os anos começam a provar que você não vai alcançar aquilo que sonhou desta forma, entra o processo de frustração. E aí, nessa hora, alguns partem para um outro sonho e partem para uma nova inércia, partem para uma nova preguiça, até perceber também que aquele outro sonho, sonho 2 ou 3 ou 4, também não será realizado. Na busca, então, do que sonhamos, rumo a essas aquisições que ansiamos, parece que há uma cronologia comum. E essa cronologia comum e quase sempre presente é mais ou menos assim, é o início. O início do sonho, quando eu tive uma ideia, eu tive um sentimento e disse para mim mesmo: eu quero fazer isso. Eu vou tentar isso. O início acontece para todos nós.
Depois vem o início do projeto. Já que eu quero isso, eu tenho que ter uma rotina, uma agenda, porque se eu não tiver uma agenda, eu nada irei conquistar ou nada irei atingir. E por último, nesta cronologia básica e comum, vem o início dos problemas. O início dos problemas que aparece quando tudo começa. Então, essa primeira fase é comum a todos. O conceber a ideia, o projetar uma agenda e o enfrentar ou perceber que os problemas estão lá. Às vezes, mesmo antes da arrancada, os problemas já estão manifestados. Sonhar, como disse, é de graça, sonhar não demanda muito trabalho. Agora, a segunda parte, sim. Iniciar o projeto através de uma agenda, isso demanda muito suor, muito ranger de dentes, muitas lágrimas. E esperar pelos problemas deve ser a expectativa natural de quem sonha, mas sonha com consciência. De que sonha com bom senso. Então, quem sonha com bom senso, espera a manifestação dos problemas. E eles aparecerão, eles aparecem com intensidades múltiplas. A cada estágio, eu tenho a impressão que eles se manifestam de uma maneira específica. O drama do início não é o drama do meio, o drama do meio não é o drama do fim. O drama do durante é um outro drama. E eles vão aparecendo a cada estágio com uma força, com um grau, com um nível determinado. E este nível, ou estes vários níveis, estão sempre relacionados com o tamanho do seu sonho. Se o sonho é pequeno, obviamente que o drama dele não é tão grande como um sonho imensurável. Então, o drama, o problema, a dificuldade sempre está relacionada com o tamanho do sonho que você possui. E um evento, então, comum nessa escala diante das dificuldades, nessa escala de intensidade, são os problemas. E eu acredito que esses são um dos mais complexos, que são os problemas do início. Os problemas que aparecem quando tudo começa. Por quê? Porque quando tudo começa, sempre é mais difícil. Você parte do nada, você parte do começo. Quando tudo começa, nós temos menos crédito, nós temos menos recursos, nós temos menos parceiros. Depois que tudo começa a andar, vem uma multidão de pessoas dizendo, eu quero ajudar. Mas no início você tem que implorar, dá para você, por favor, por gentileza, por misericórdia, nos ajudar. Quando tudo começa, os do time do contra são mais numerosos dos que aqueles que apoiam ou dos que aqueles que nos encorajam. Quando tudo começa, os ataques do humano e os ataques do mal parecem ser mais fortes. Pois tudo que começa tem menos força. Tem o tamanho dos primeiros dias, e nos primeiros dias temos menos. Nos primeiros meses, nos primeiros anos. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós valorizamos tudo aquilo que rompe a barreira do tempo. Quando repetimos uma tradição, quando percebemos algo que durou 50, 100 anos, nós damos mais valor, porque pensamos no óbvio, e o óbvio é se durou 50, 70, 100 mais anos, é porque teve um alicerce, e o alicerce sustentou do sonho a realização do sonho. É óbvio que nem tudo que dura muito tempo é bom. Eu lembro uma vez que eu parei em frente a um pub na Inglaterra e o pub era do século XVI. E um dos slogans é, aqui continuam pessoas ficando bêbadas. É óbvio, a estrutura é fantástica. Você imaginar um lugar do século XVI, interessante, bonito, toca o coração. Mas nem tudo, então, que tem uma longa vida, uma longevidade, representa algo bom. Mas mesmo assim, nós damos crédito àquilo que venceu a barreira do tempo. Ao contrário, então, disso,
daquilo que tem muito tempo. O que não tem muito tempo fica passando por provações, e você tem que reafirmar a cada dia que acredita que vale a pena e que valerá a pena continuar a luta, porque quando tudo começa, os ataques são bem maiores. Agora, além dos dramas humanos, além dos dramas que eu enfrento olhando para você e você para mim, olhando, vivendo na sociedade, existe também no mundo espiritual a presença do maligno. Você gostando ou não disso? E esta presença do maligno sempre tem um contra-ataque a tudo aquilo que vai nascer e tudo aquilo que tem a perspectiva ou a vocação de trazer a bondade. Tudo aquilo que está para nascer, ou tudo aquilo que acabou de vir à existência, ou aquilo que chegou e demonstrou o seu propósito, quando isso surge, o mal também se levanta. O que nasce se torna em alvo. O que existe para mudar alguém vira um inimigo. O que tem significado e que vai gerar em outro significado parece entrar na lista do procurado, vivo ou morto. Por quê? Porque essa é a razão de existir do mal. Nós pouco sabemos a respeito do mal. Nós pouco sabemos sobre o currículo de Satanás. Quem diz saber algo a mais disso, você pode considerar um maluco, um fanático. Porque a Bíblia pouco nos diz a respeito desse ser. Nós sabemos que o mal é real. Nós sabemos que o mal ataca. Nós sabemos que a razão de existir dele é causar o desequilíbrio, é trazer queda, é reproduzir tudo o que o mal representa. É reproduzir aquilo que ele ficou ali enclausurado na sua existência de maldade, e repartir essa maldade é sua função. Repartir valores que levem outros ao buraco é aquilo que ele faz todos os dias. O mal quer descaracterizar o seu e o meu caráter. O mal anseia clonar muitos filhos, não do bem, mas muitos filhos do mal. O mal faz mal e trabalha para tornar ruim mesmo quem já experimentou o que é bom. O mal existe, o mal me rodeia e te rodeia, o mal existe antes de você existir, o mal conhece toda a sua família, o mal conhece os seus ancestrais, o mal conhece o que passou de tataravó para bisavó, para avô, para pai, ele conhece tendências. O mal conhece aquilo que existe quase como um vício comportamental que passou de geração em geração. Não estou falando de maldição hereditária. Estou falando de simples traços comportamentais. Se você teve um avô mentiroso, um pai mentiroso profissional, você tem tudo para ter desenvolvido a mentira como algo normal na sua vida. Não precisou de demônio para isso. Você ouviu, você ouvia. Como eu já ouvi algumas vezes, pai ensinando o filho a mentir. Não significa nada, está tudo bem. O mal conhece as suas fraquezas. O mal conhece os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E ele continuará existindo mesmo depois que você morrer. Então esta atuação dele é o comum. Esta atuação dele não é o anormal, é o que ele vive para fazer. E se você não gosta muito de falar sobre o assunto, você deve se lembrar que Paulo, quando introduziu este tema, ele deixou bem claro que nas regiões celestiais, guerras se processam.
Jesus, na sua tentação, dialogou com o mal. Então o mal não é algo fictício. O mal não é algo que eu posso colocar para debaixo do tapete e falar, deixa para lá, não. Porque quanto menos você esperar, ele vai continuar fazendo o que sempre faz, que é atacar os filhos do bem, os filhos de Deus. E esta então atuação, este contra-ataque contínuo, ele se processa de uma maneira muito forte naquilo que eu chamo do nascedouro. E nascedouro acontece no contexto da Epifania. O bebê já não é mais bebê, o bebê é chamado menino, mas ainda é frágil. Quem tem filho pequeno sabe da fragilidade de uma criança. Os magos já visitaram o menino, os magos já entregaram os seus presentes. Os magos já partiram porque o Senhor cuida dos seus e o mal se manifesta. Herodes, o rei da Judeia, decide promover a chacina, decide promover a matança. Todos os de 2 anos para baixo deveriam ser assassinados. Herodes era um grande engenheiro, Herodes era um grande assassino. Herodes representa o levante do mal. Aquele que ataca, aquele que deseja destruir o que começou e de preferência no começo. E este comportamento não é novidade na leitura bíblica. Quando tudo começava na vida de José, o filho de Jacó, os ataques se manifestaram. Coincidentemente, em paralelo com a fuga da família de Jesus para o Egito, toda a maldade que acontece na vida do José, ali acontece no Egito. E toda a bondade de Deus se manifesta também na vida dele, no Egito, resgatando ele aonde o mal havia se manifestado. No nascedouro de Moisés, Faraó planejou matá-lo. Quando tudo começava para aquele bebê, o mal se levanta para matar não só o bebê, mas todos os que estão ao redor, o que me faz entender que a manifestação do mal, ela não tem somente uma direção, ela ecoa, ela reverbera para os que estão ao redor. Quando tudo começava para Davi, o rei Saul fazia o quê? Tentava matá-lo. Ele ali atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas, onde o profeta tem que ir até ele. Ele que recebe do nada, sem ter nada feito, sem ter feito nada errado, recebe uma sentença de morte. Alguém quer matá-lo simplesmente por ele ser quem Deus chamou ele para ser. Porque o mal se levanta de uma maneira mais intensa no nascedouro. O povo hebreu, a chamada raiz, na linguagem paulina, foi e continua sendo perseguido desde o início. Desde a história do seu nascedouro, antes mesmo de serem livres, o tempo inteiro é perseguição, e perseguição até os dias de hoje, porque tudo que tem um poder de transformação sofre perseguição, como nós, como os cristãos, de todas as épocas, de todas as eras, sofrem perseguição. Sofrem perseguição mesmo quando nós esquecemos aquilo que está escrito e que foi escrito para Timóteo. Todo aquele que quiser viver de uma maneira devota a Deus, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Se você não está sendo perseguido, a sua vida não é piedosa. Se você não causa distúrbio nenhum para o bem aonde você habita, vive e convive, você não está lançando, vivendo e repercutindo o bom perfume de Cristo. E nós sabemos que a perseguição cresce, a perseguição cresceu num índice enorme no ano passado e não temos boas notícias diante disso. Ela vai crescer, crescer e crescer cada vez mais. Quando tudo começa, quando algo bom está começando, nos dias das pequenas coisas, sem muito apoio, os ataques são mais intensos, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Na sua fúria
E é isso que acontece. Na sua fúria, a desgraça da maldade se manifesta. Na sua fúria, o maligno ali colhe a vida de muitos meninos. E você já parou para imaginar o que talvez as mães daquele vilarejo tenham pensado, principalmente se alguma delas ouviu o porquê e entendeu o porquê? O meu filho foi assassinado porque procuravam o rei que eu esperava. O rei que eu esperava não está aqui comigo agora. Disseram para mim que papai fugiu. O filho do problema foge e eu perco o meu filho sem ter feito nada. Na verdade, eu não sou nem religioso. O que eu tenho de ver com isso? O mal tem direcionamento para um, mas afeta outros que estão ao redor. Naquele contexto, naquela estação, se cumpriu o que nós lemos, dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá. Choro, grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. A profecia de Jeremias ecoou nas palavras do evangelista Mateus. Jeremias estava falando num contexto de futura redenção. Israel iria sofrer, Israel iria ser punido, Israel iria ser exilado, mas Israel também seria restaurado. Jeremias então apresenta a mulher amada de Jacó. E esta chorava. Esta chorava por ter vivido a injustiça da perda dos seus filhos nesta visão. Filhos que não viveram o desejado. E Raquel aqui representa também, não se esqueça, não só a mãe, a matriarca do povo hebreu, mas aquela que chorou ao ver o filho nascer e o filho que resultou na sua própria morte. Porque Raquel morreu durante o parto do seu filho Benjamim. Raquel representa aquilo que eu não consegui ver. Ela brigou a vida inteira, ela brigou ali diante dos conflitos dela com Leia, com Bila, com Zilpa, parceiros da Bíblia, leia o livro de Gênesis. Ela vivenciou os dramas, gente, que dor deve ser você morrer quando o seu filho nasce. Você não poder vivenciar a bênção do seu filho. Raquel chora por aquilo que não completa os seus dias e que porque ela não consegue ver isso. Mas a promessa estava gritando diante desse contexto. Promessa de recompensa após a dor. Promessa de retorno para a pátria, não para Raquel, mas para os filhos dos filhos dos filhos. E por que Jeremias coloca essa palavra em Ramá? Porque os exilados haviam sido reunidos em Ramá. Você se lembra quando Jeremias foi tirado do grupo que seria enviado para a Babilônia? O texto nos diz que ele estava preso ali com os que seriam exilados e a localização nos é dada, é Ramá. Jeremias 40. E ele é tirado de dentre os cativos de Jerusalém, de Judá, que estavam sendo levados. A ilustração é forte. Mateus está dizendo que a profecia que aconteceu primeiramente quando o povo foi levado, quando houve choro de mãe, choro de família, injustiça, quando pessoas estavam sendo levadas para uma outra pátria, a pátria que não é minha, quando pessoas não estavam imigrando porque lá tem uma vida melhor, um American Dream, não, mas porque eu fui levado cativo, contexto de choro, de tristeza. Mateus diz, da mesma forma aconteceu
naqueles momentos onde crianças foram assassinadas, onde Jesus fugiu, levado pelos seus pais para o Egito, mas a promessa continua a gritar, promessa de esperança para o futuro. Não uma fuga da dor do presente, mas uma certeza de que o futuro será melhor. Por isso que Jeremias diz, contenha o seu choro, diz o Senhor. Contenha as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Como também José, Maria e Jesus voltaram para a sua pátria depois da morte de Herodes. Eu não sei até onde há o consolo que eu possa vivenciar quando eu leio esse texto. E se você estiver prestando atenção, você está com o mesmo drama. Porque para quem perde algo, o foco é naquilo que perdeu. Para quem perde algo, a dor está vinculada com aquilo que eu não tenho mais e não naquilo que eu vou receber no futuro. Para quem perdeu algo de muito valor, eu não vou ficar agora, não, tudo bem, pastor, eu já estou esperando o próximo. Não, eu vou chorar a vida inteira o que eu perdi. É como você dizer, olha, eu tinha 3 irmãos, tinha 3 irmãos, morreram 2, eu tenho 1 ainda, mas está tudo bem. Não está tudo bem, eu perdi 2. Se eu perdi 2, eu perdi 2. Mas Deus vem nesses momentos, quando parece que o quebra-cabeça não monta, e diz, olhe com esperança. Porque o futuro secará as lágrimas. E eu acho que esse futuro, em alguns momentos, será aqui na terra. E com certeza absoluta, na eternidade. Em alguns momentos o Senhor fará, olha, vou secar essa tua lágrima e vou te fazer sorrir. E eu vou sorrir e você irá sorrir. Você que venceu o começo, que brigou quando tudo era pequeno, você vai sorrir, mas olha, não vai sorrir tanto. Eu queria que fosse ao contrário. Nessa hora dá vontade de dizer, não, vai ser só maravilha, nós vamos triunfar, mas não vamos. Nosso triunfo é na eternidade. Estamos iniciando um novo ano, irmãos e irmãs, quando tudo começa. As suas resoluções, o seu ânimo, o seu desejo de fazer algo. Estamos iniciando um ano quando você percebeu também que alguns problemas velhos venceram a barreira do Réveillon e estão com você. Tudo começa a voltar ao normal. E há um perigo tremendo de simplesmente a indisciplina voltar, o desânimo voltar e a preguiça tentar te vencer como já venceu. Mais um ano começa e a empreitada do humano com o maligno já está a postos para dizer desista. Mais um ano começa e as justificativas do porquê não fazer ou porquê não continuar serão mais fortes do que o encorajamento de continue, porque toda lágrima será secada. O contexto atual, a vida, a paralisia, a força ou a ausência dela estarão presentes também em 2016. Sem falar do Herodes. E o choro de Ramá. Meus irmãos e irmãs, escutem isso com atenção. Herodes continuará tentando matar tudo o que tem poder para transformar. Se o seu sonho tem poder de transformar, bem-vindo, você é o inimigo de Herodes. O apóstolo Paulo nos encoraja a entender que temos lutas para travar e que o Senhor está conosco, do começo ao fim, pois no fim ainda estaremos no começo. Portanto, seja Deus verdadeiro, seja o homem mentiroso, de modo que são justas as palavras dele,
E Ele prevalece sobre tudo e sobre todos. E por Ele ser verdadeiro e porque Ele vive, nós podemos ser encorajados pela presença dEle nesse começo do ano, dizer: Senhor, me ajude neste começo a mudar, a transformar, a sonhar com aquilo que ou eu abandonei, ou eu deixei no meio do caminho, ou eu não me permiti sonhar porque era muito difícil. E a pergunta que eu quero deixar no meu e no seu coração é: o que é que você deseja começar em 2016? O que você tem como anseio na sua alma? O que você já começou em 2015 ou o que você já começou em anos anteriores e deseja reconhecer e que nessa manhã você sente que precisa de mais forças, precisa de maior ânimo? Ou o que você desistiu? Disse: não vou mexer com isso é complicado, eu já abandonei. E porventura sente nessa manhã que não deve abandonar. Porque, irmãos, viver com aquilo que começou e não foi terminado, ou viver com aquilo que nunca começou por não ter tido coragem, ou viver com aquilo que eu não me permiti jamais começar por medo, é viver a ausência de tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu não estou dizendo que tudo o que você sonhar você irá conseguir, porque eu não sou Deus. Eu estou dizendo que Deus nos chamou para começar, para realizar, para sonhar e para viver. Enquanto houver fôlego, tudo quanto vier nas tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. O Senhor dos Exércitos é conosco, para transformar o choro de Ramá em esperança, para transformar o choro da perda em coragem, e para te ajudar no começo, no durante, até o fim.